Então vamos lá. A respiração celular, que é o processo na qual a célula faz para obter a sua energia na forma de ATP, a gente, por vias práticas, divide ele em três etapas, que seria a glicólise, que vai ocorrer aqui no citoplasma, ou hialoplasma, que é a mesma coisa, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Esses dois vão ocorrer dentro da mitocôndria, né? Então, o primeiro passo, que seria a glicólise, como que exatamente ela ocorre, né? Bem, a glicose, que é o carboidrato principal usado como fonte de energia pelo corpo, ela vai estar aqui na corrente sanguínea e, através da ligação da insulina no seu receptor aqui, no seu canal de entrada, a glicose ela vai entrar dentro da célula e vai sofrer uma série de reações, 10 reações para ser mais preciso, que vai oxidar ela parcialmente. Então, reações de oxidação ou catabolismo vai liberar uma certa energia na forma de ATP, que no caso aqui vai ser 2 ATP. E, assim, mais profundamente, como que isso vai ocorrer? Essa oxidação parcial da glicose, já que na glicólise vai ser formado 2 piruvatos a partir de uma glicose, que esses 2 piruvatos eles já foram oxidados, mas ainda tem uma certa energia neles que pode ser oxidada mais ainda para conseguir ainda mais ATP, né? Então, de maneira muito resumida, a glicólise seria o quê? Pegar essa glicose, que é esse monossacarídeo aqui, é um carboidrato de 6 carbonos, e transformar essa glicose em 2 moléculas de piruvato, que é uma molécula que tem 3 carbonos. Então, a gente foi de uma molécula de 6 para 2 de 3. Então, basicamente, a gente quebrou a glicose no meio. Nesse meio termo aqui, que foi formado esses 2 piruvatos, também foram formados aqui 2 ATP, e ATP é nada mais nada menos que a moeda energética da célula. A principal. Tem outras, mas a 90% mais usada seria o ATP, né? E 2 NADH, que seria um tipo de energia também, só que na forma de pares de elétrons, que fica aqui nesse NADH, que vai ser usado posteriormente na cadeia de transporte de elétrons, né? Então, a glicólise ela pode ser dividida em 2 fases principais, que seria a fase preparatória, ou de investimento, e a fase de pagamento. Por que exatamente, né? Investimento, o nome já diz. Ele está, no caso aqui, investindo ATP, ou seja, está investindo energia, no caso 2 ATPs aqui, para produzir 4, que seria 2 aqui e 2 aqui. Então, a primeiro momento pode parecer um pouco estranho, porque o objetivo da glicólise, um dos objetivos é produzir ATP, só que você está gastando aqui no começo. Então, é justamente isso. Precisa ser feito um investimento, primariamente, para depois ter aqui o pagamento nessas reações subsequentes, né? Pois bem, a primeira reação da glicólise é essa aqui, que vai de glicose até glicose 6-fosfato. Então, como vai se dar isso? Está aqui a glicose com os seus 6 carbonos e aqui está a glicose 6-fosfato, né? Então, vai ter essa enzima aqui chamada hexocinase. Na maioria das células vai ser ela, mas nas células do fígado, quem vai fazer essa catalisação aqui vai ser uma outra enzima chamada de glicosinase. Lembrando, né, sinase ou quinase, que é a mesma coisa, todas as enzimas com essa terminação, elas têm por característica transferir grupos fosfato de uma molécula para outra. Então, ela é basicamente uma transferase, né? Então, o que está acontecendo aqui? Tem o ATP, que vai ser gasto aqui na fase de investimento, e o ATP é mais ou menos isso aqui, né? Ele é um nucleotídeo, ou seja, ele é composto por uma base, que no caso é adenina. Tem aqui a sua ribose. E os 3 fosfatos aqui, que é de onde vem o nome aqui, a adenosina trifosfato, né? Então ele tem 3. E essa ligação desse último fosfato aqui é a que tem a maior energia, né? Então o que vai acontecer aqui é que o fosfato, que é esse carinha aqui, ele vai ser transferido desse ATP, ou seja, ele vai sair daqui e vai ir para o carbono 6 da glicose, né? Então, agora o fosfato no carbono 6, então vai ser aqui a glicose 6-fosfato. Essa primeira reação ela é importante porque, como dá para ver aqui, ó, o fosfato ele tem carga negativa, né? Então, a partir do momento que a glicose ela entra na célula, uma vez que ela está fosforilada, ou seja, com o fosfato incorporado aqui na sua molécula, ela já não tem como sair
Porque, como você bem sabe, nenhuma molécula ionizada passa através da membrana, né? Então, essa primeira reação ela já vai servir para isso. Já na segunda reação, a glicose 6-fosfato que foi formada vai ser convertida em frutose 6-fosfato. Como vai se dar isso aqui? Vai ter a enzima fosfoexose isomerase, e o nome dela aqui já está dizendo o que vai acontecer, né? Isomerase. Bem, tanto a glicose quanto a frutose elas têm a mesma fórmula molecular, que seria C6H12O6. Então, basicamente, o que vai mudar dessa aqui para essa vai ser só a conformação. Então, vai sofrer meio que um rearranjo dos átomos, transformando a glicose, que está nessa forma aqui de pirano, para a frutose, que vai ter essa forma de furano, que é nessa forma mais ou menos aqui de pentágono, né? Então, é bem simples essa reação, entender como que ela funciona, né? Já na terceira reação, novamente aqui vai ter um gasto de ATP, os dois gastos de ATP que tem na fase de investimento, esse aqui no caso é o segundo, né? Vai de frutose 6-fosfato para frutose 1,6-bifosfato, né? Ou difosfato, que é a mesma coisa. O que vai acontecer aqui, basicamente, é a mesma coisa aqui que aconteceu na reação 1. Vai vir o ATP, ele vai ser hidrolisado e vai doar, entre aspas, doar um fosfato aqui para a frutose 6-fosfato, né? No caso, como no carbono 6 já está ligado aqui um fosfato, agora vai ser ligado aqui no carbono 1. Então, por consequência, formou aqui a frutose 1,6-bifosfato, que, como dá para ver, vai ser uma frutose com dois fosfatos aqui, um em cada ponta. Então, ela está meio que um para um lado e outro para o outro, né? Já na quarta reação, que vai ser mediada por essa enzima aqui, a aldolase, a gente pode dizer que ela vai meio que quebrar a frutose 1,6-bifosfato no meio, né? Então, como tem um fosfato em cada ponta aqui, a partir do momento que ela é quebrada ao meio, vai formar duas moléculas, né? Cada uma com um fosfato aqui proveniente de uma das pontas. No caso aqui vai criar duas moléculas diferentes, que seria a dihidroxiacetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. Pois bem, essa aqui é essa reação. Porém, a próxima reação, que seria de gliceraldeído 3-fosfato para um 3-bifosfoglicerato, a enzima dela tem como substrato o gliceraldeído em si, né? Então, esse aqui, beleza, ele foi formado e vai seguir com a reação dele. Porém, aqui a dihidroxicetona fosfato, ela vai ficar sem uso? Não, né? Então, basicamente, o que vai acontecer é novamente uma isomerização, né? Então, vai ter aqui a dihidroxicetona fosfato, que é um carboidrato de 3 carbonos, e ele vai sofrer uma reação de isomerização por essa enzima, triose fosfato isomerase, que vai apenas mudar a posição desse C dupla O, ou seja, essa carbonila, do meio para a ponta, né? Então, deixou de ser uma cetona e virou um aldeído. No que ele vira um aldeído, virou aqui o gliceraldeído 3-fosfato. Então, por consequência, agora a gente tem dois, né? 2 gliceraldeído 3-fosfato. Então, justamente agora por ter dois, dois que vão seguir aqui na sexta reação. Então, tudo que for formado aqui, da sexta reação em diante, vai ser, na verdade, formado em dobro, porque a gente tem dois gliceraldeídos aqui. Um que foi formado aqui diretamente pela quebra, pela aldolase, e o outro que foi formado aqui pela isomerização da dihidroxicetona fosfato, aqui, que foi convertida em gliceraldeído, né? Então tá aqui a sexta reação, e novamente o que vai acontecer é uma fosforilação. Só que, dessa vez, o fosfato ele não vai vir do ATP. Na verdade, ele vai vir do fosfato inorgânico, que seria o fosfato que não está ligado a nenhuma molécula orgânica, né? Então, para que esse fosfato inorgânico seja ligado aqui no gliceraldeído 3-fosfato, vai ter que ser feito aqui primeiramente uma oxidação. Ou seja, ele vai perder hidrogênios. E quem vai fazer isso é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que foi a enzima que eu mencionei anteriormente, né? Então, já que está sendo feita uma oxidação, alguém vai ter que ser reduzido aqui nessa história, porque a reação de oxidação ela não existe isoladamente sem uma redução. Tanto que o nome correto é oxirredução. O nome. Então, se o gliceraldeído 3-fosfato está sendo oxidado, alguém vai ter que ser reduzido. E no caso aqui, quem vai ser reduzido vai ser essa coenzima aqui que a gente chama de NAD+, né? Então, ela vai ser reduzida e a partir do momento que ela é reduzida, ela fica na sua forma de NADH e também tem aqui a liberação de um próton H+, né? Então, com isso, o gliceraldeído ele foi oxidado e fosforilado. E como resultado aqui, a gente tem o 1,3-bifosfoglicerato.
que na verdade são dois, porque são dois gliceraldeído aqui, então vai ser 2,1,3-bifosfoglicerato também, né? Da mesma forma que vai ser 2 NADH que foram produzidos aqui. Bem, mas o que exatamente seria o NAD+, né? Essa sigla NAD+, ela na verdade significa nicotinamida adenina dinucleotídeo. Ou seja, é um nucleotídeo, que seria exatamente o quê? Ele é composto por um ADP, uma ribose e a nicotinamida em si. Que nicotinamida seria o nome científico, entre aspas, da vitamina B3. Então é exatamente isso. O NAD+, ele é um derivado de uma vitamina que a gente consome na alimentação, né? Então tá aí a importância dele. E ele vai funcionar, a gente pode dizer que ele funciona como se fosse um carregador de hidrogênios e elétrons, né? Nas reações de oxirredução, pode ser usado o NAD+, como também pode ser usado o FAD, que é um outro transportador que vai aparecer no ciclo de Krebs. Então, a gente pode fazer uma analogia como se fosse um caminhão, né? Um meio de transporte. O NAD, quando está na sua forma oxidada, ele fica na sua forma NAD+, que seria porque esse nitrogênio aqui, ele está na forma de cátion, né? Então, a partir do momento que ele recebe os elétrons de alguma reação de oxirredução, é como se o caminhão ele tivesse carregado agora de tijolo, né? Por exemplo, a gente pode dizer que seriam os elétrons. E como os elétrons eles vêm acompanhados de prótons, então formou aqui o NAD+, na sua forma reduzida, que seria o NADH. Já que ele está com um próton aqui, que dá para ver aqui na molécula, né? Então, basicamente, sobre o NAD, a importância dele, de onde vem, né? Seria essa. Então, a gente estava aqui na sexta reação, que formou 2,1,3-bifosfoglicerato. E agora vamos aqui para a sétima reação, né? Que aqui a gente já entra na fase de pagamento em si. Na sétima reação, vai estar aqui o 1,3-bifosfoglicerato e um ADP, ou seja, uma adenosina difosfato, né? Então tá aqui a enzima fosfoglicerato sinase, mais uma vez sinase, transferência de grupo fosfato. Então, o que vai acontecer aqui, um dos fosfatos, do 1,3-bifosfoglicerato, vai ser transferido para o ADP. No que esse fosfato vai ser transferido para o ADP, vai ser formado aqui ATP, né? Porque estava com 2, ficou com 3, ou seja, trifosfato. Então, formou aqui o ATP. Mas como é em dobro tudo, então formou 2 ATPs. E esse 1,3-bifosfoglicerato que estava aqui, como ele perdeu um dos fosfatos, na verdade o fosfato do carbono 1, agora ele virou apenas 3-fosfoglicerato, né? Bem, então aqui na oitava reação vai ter aqui o 3-fosfoglicerato que foi formado e ele vai novamente sofrer uma isomerização. No caso é uma isomerização bem simples que só vai trocar aqui a posição desse fosfato do carbono 3 para o carbono 2, né? Ou seja, deixou o fosfato aqui no meio da molécula. Então, você deve estar se perguntando por que raios a célula fez isso de trocar a posição desse fosfato do carbono 3 para o carbono 2, né? Primeiro que o próximo substrato da próxima enzima vai ser o fosfenolpiruvato, né? E essa molécula do fosfenolpiruvato, o fosfato dela está no meio, né? Então, por isso a gente precisa colocar aqui esse fosfato no meio. Isso é um dos motivos. O outro motivo é que com esse fosfato no meio, ele vai ficar do lado dessa dupla ligação aqui, o que vai se tornar mais fácil para retirar esse fosfato depois, né? Já que ele também vai ser retirado. Bem, então aqui formou o 2-fosfoglicerato. E agora o que vai acontecer é que esse 2-fosfoglicerato vai sofrer uma desidratação. O que seria isso, né? Seria ele perder uma molécula de água. De que forma? Tem aqui um hidrogênio e uma hidroxila. Ou seja, HOH. Esse hidrogênio e essa hidroxila vão sair dessa molécula e vão reagir entre si, formando H2O. No que isso acontece, para estabilizar a ligação de carbono-carbono aqui, vai ser formada aqui uma dupla ligação. Então, se você lembra bem, essa enzima aqui, enolase, ela retirou um grupo aqui de água e formou uma dupla ligação. Ou seja, essa enzima aqui é uma liase, né? Então, formou aqui o fosfenolpiruvato e está quase acabando aqui a glicólise. A próxima reação, que é a última, a 10ª, vai ter aqui o fosfenolpiruvato, que foi formado, e mais uma vez aqui um ADP. Então vai ter a enzima aqui, piruvato sinase, novamente sinase, ou seja, vai ser transferido o grupo fosfato. Dessa vez aqui
esse fosfato do fosfenol piruvato vai ser transferido para o ADP, formando mais uma vez aqui, ó, o ATP. Então foi formado 2 ATP porque está sendo tudo em dobro, né? E no que esse fosfenol piruvato doa o seu fosfato para o ADP, ele vira aqui, ó, o piruvato, né? Então fechou a glicólise, né? Formou aqui os dois piruvatos, formou aqui 2 ATP aqui, mais 2 aqui, ou seja, 4, e 2 NADH aqui. Então, a equação geral aqui da glicólise seria uma molécula de glicose, mais 2 NAD+, mais 2 ADPs, mais 2 fosfatos inorgânicos, e teve como produto 2 piruvatos, 2 NADH, como foi visto aqui, 2 H+, que não vai ser usado, mas foi liberado aqui junto com o NADH, 2 ATPs e 2 águas, que não conta para o saldo, porque a água não tem energia, né? Podemos dizer. Então você deve estar se perguntando, não foi aqui 4 ATPs, 2 aqui e 2 aqui? Por que ele está dizendo aqui que foi 2, né? Porque, como teve um gasto de 2 aqui na fase de investimento, a gente considera que seria 4 menos os 2 que foram gastos. Então, como saldo líquido, ficou de 2 ATPs, né? Então aqui o saldo bruto e líquido, né? Foram formados aqui 4 ATP e 2 NADH. O NADH, ele vai bombear prótons suficiente para formar 3 ATPs, né? Então, como foram 2 aqui, então seriam 6 ATPs. Com os 4 ATPs que foram formados, seriam 10 ATPs. Menos os 2 que foram consumidos aqui, ficou como saldo líquido aqui 8 ATPs. Então, a glicólise sozinha conseguiu formar aqui 8 ATPs a partir de todas essas reações. Porém, tem um outro processo que a gente chama de fermentação, que tem 2 tipos aqui. A fermentação alcoólica e a fermentação lática. Como que isso vai ocorrer, né? Acontece que os NADH que foram produzidos pela glicólise, eles vão ser utilizados na cadeia de transporte de elétrons para voltar a ser NAD+, para dessa forma poder, mais uma vez, ser usado na glicólise ou mesmo no ciclo de Krebs, que vai ver ainda, né? Porém, na ausência de oxigênio, vai ser acumulado muito NADH e ele não vai conseguir ser regenerado para ser usado novamente, né? Então, para contornar isso, é feito aqui a fermentação. Então, no que consiste exatamente a fermentação? É um mecanismo que é simplesmente usado para regenerar o NAD+, para que dessa vez seja feito a produção de energia a partir da glicólise, né? Que seria apenas de 2 ATPs. Então, ela pode ocorrer de duas formas. Na fermentação alcoólica, o piruvato que foi produzido, na verdade os 2 piruvatos que foram produzidos, primeiramente eles vão sofrer uma descarboxilação, ou seja, eles vão perder um carbono na forma de CO2 aqui. No que eles perdem esse carbono na forma de CO2, eles viram aqui o acetaldeído, que é tóxico. Então, ele vai ter que ser rapidamente reduzido para o etanol, né? Tá aqui o NADH que foi produzido aqui na glicólise. Esse NAD ele tem que voltar na forma de NAD+. Então, para isso, ele vai doar os hidrogênios e elétrons aqui para o acetaldeído, formando aqui o etanol, que também é tóxico, né? Mas é bem menos tóxico daqui do que o acetaldeído. Enquanto que na fermentação lática vai ser bem parecido. Vai ter aqui o piruvato, os 2 piruvatos, e eles vão ser reduzidos aqui para ácido lático. Ou seja, eles só vão receber os hidrogênios e elétrons aqui do NADH. O NADH volta a ser NAD+, para poder voltar aqui para a glicólise. E ele vira aqui o ácido lático, que na verdade é o lactato, né? Então, o tipo de fermentação que algumas das nossas células fazem, como por exemplo as hemácias, já que elas não têm mitocôndria, é a fermentação lática, né? Os nossos músculos, quando está em atividade intensa, eles também fazem a fermentação lática, e o acúmulo desse ácido lático é quem vai causar dor, né? A dor muscular. Então é por isso que acontece, porque na ausência de oxigênio, ao invés de ser o oxigênio em si que vai receber os elétrons no final, vai ser aqui o piruvato, né? Então ele pode tanto ser convertido em etanol como em ácido lático.